Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Anápolis em Pauta, sua revista eletrônica da cidade de Anápolis. Hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui nos microfones do Anápolis em Pauta o deputado federal Rubens Ottoni, que vai falar conosco sobre várias temáticas, nacionais, mas principalmente sobre a nossa querida Anápolis. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no nosso programa. Seja bem-vindo. Satisfação poder participar com você aqui desse espaço maravilhoso, espaço privilegiado. Sempre que possível, fico muito feliz de estar aqui com você. Bom, deputado, a gente falando de Anápolis, é uma das cidades, que o senhor tem um carinho bem especial. Conta pra gente os projetos que o senhor tem tido ao longo desse ano de 2025 para Anápolis. Este ano foi um ano de muito trabalho em Brasília. Muito trabalho intenso e, como você disse, muitas pautas nacionais, muitos debates que transcendem a nossa cidade, o estado de Goiás, mas sempre muito atento às necessidades do nosso município. E tem tido muita oportunidade, agora no governo do presidente Lula, muitas oportunidades para os municípios. O governo federal, ele, independente das disputas políticas, eleitorais, do gosto das pessoas, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas uma realidade não tem como fugir. O governo do presidente Lula é um governo municipalista, então tem muita oportunidade para os municípios. E eu tenho estado, Blenda, esse foi um foco do meu trabalho em Brasília, no sentido de estar atento a todas essas oportunidades para ajudar a nossa cidade. E aí, novamente, independente de partido político, nosso objetivo é ajudar a cidade, contribuir com o município. E o Programa de Aceleração do Crescimento, um programa do governo federal, ele abriu muitas portas para esse meu trabalho com os municípios. Levei muitos benefícios para todas as regiões do estado. Mas aqui em Anápolis, de maneira especial, garantimos recursos na área da saúde, garantimos duas unidades básicas de saúde, uma no Jardim das Américas e outra na Vila Esperança. Garantimos uma policlínica, um recurso de mais de 30 milhões de reais do governo federal, através do Ministério da Saúde, para ser implantado aqui em Anápolis também. E na área da educação, garantimos recursos importantes para construir creches, duas creches, uma no Jardim Primavera, outra no Copacabana, e também uma escola de tempo integral, lá no Residencial Under. Então, também recursos aí somando as creches e a escola de tempo integral passa de 20 milhões de reais de investimento do governo federal. Foi um trabalho que nós realizamos. Conseguimos também um CAPS, um Centro de Atenção Psicossocial, que será construído ali no Jardim Samambaia, próxima à Vila Nossa Senhora da Badia. Também recursos que nós conseguimos em Brasília, junto ao governo federal. Então, isso aí é apenas um pouquinho do muito que nós temos trabalhado. Tem um grande desafio agora que nós estamos entrando nessa questão do período chuvoso, e nós sabemos o quanto que os problemas que acontecem na nossa cidade, de alagamento, de enchente, e nós trabalhamos também junto ao governo federal recursos nessa área, para que a prefeitura faça a sua inscrição e garanta o acesso a esses recursos. Há uma possibilidade aí de acesso a recursos de mais de 300 milhões de reais para atender mais de cerca de 20 áreas de risco na nossa cidade. É claro que para isso a prefeitura tem que fazer sua parte, tem que fazer a inscrição, tem que fazer os seus projetos, apresentar para que a gente garanta a execução dessas obras. Mas tudo isso neste ano de 2025. Então veja você que foi um ano de muito trabalho, mas a gente fica muito satisfeito quando a gente trabalha muito, mas aparece o resultado. E aqui para a nossa cidade realmente conseguimos trazer muitos benefícios para a cidade de Anápolis. Olha que bacana, né? Além disso, é um deputado federal que anda o estado inteiro também, mas não deixou de ter um olhar carinhoso e bem especial para Anápolis. Inclusive, todo sábado o senhor faz a caravana da cidadania aqui no município, não é mesmo, deputado? É verdade. Eu tento fazer um pouco de cada coisa, né? Eu estou atento em Brasília, no debate, na discussão dos grandes temas nacionais. Arrumo um tempo para viajar o estado,
Esse ano eu visitei 225 municípios, só esse ano. Dos 246. Até agora visitei 225 municípios e ainda garantindo o nosso espaço aqui em Anápolis, sempre pelo menos dois dias na semana, para poder fazer as nossas visitas, poder fazer a caravana da cidadania, que eu já estou na 21ª edição da caravana. Fizemos 21 edições da caravana da cidadania aqui na cidade de Anápolis, visitando instituições, entidades. E é um outro lado importante do nosso trabalho aqui na cidade, tem sido esse trabalho com as entidades, as instituições que trabalham a área social. São inúmeras entidades que prestam um trabalho, fazem um trabalho filantrópico, e que eu tenho procurado em Brasília orientar, organizar, acompanhar e inclusive arrumar recursos também para que essas instituições que trabalham diversas frentes aí na nossa cidade, elas possam atender a nossa população. Então, estou muito feliz de poder chegar ao final deste ano de 2025 e poder fazer um balanço extremamente positivo do trabalho em Brasília em prol da cidade de Anápolis. São muitos os benefícios e eu sinto que vamos poder fazer muito mais no próximo ano. O senhor falou aí construção de creche, que é uma demanda no município, construção de unidade escolar também é uma demanda, mas o senhor também, não só no ensino básico, mas o senhor também na capacitação já universitária. Nós temos uma novidade boa para Anápolis, né? Eu nem falei disso, né? O senhor ainda nem citou a excelente notícia que o senhor trouxe também para esse ano, que é a Universidade Federal de Goiás. Porque, na realidade, Brenda, esse é o meu jeito de trabalhar. A população de Anápolis, que já me acompanha há algum tempo, ela já se acostumou com o meu jeito. Eu fujo, não sou daqueles de ficar fazendo sensacionalismo, de ficar tentando contar vantagem, fazer barulho. Eu gosto de falar das questões quando elas realmente se realizam, estão materializadas. E na área da educação é uma área que eu tenho um orgulho muito grande de poder dizer que eu participei aqui em Anápolis da fundação da UEG, da Universidade Estadual de Goiás, há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Eu era deputado estadual à época, e depois, como deputado federal, eu fui responsável por trazer o Instituto Federal de Goiás para a cidade de Anápolis, e agora, essa grande notícia que você disse mesmo, que é o anúncio da Universidade Federal de Goiás, um campus da Universidade Federal de Goiás para a nossa cidade de Anápolis. Então, isso já está confirmado e nós queremos agora trabalhar para que ele se efetive. Já temos a área, mais de 100 mil metros de área já garantida para esse campus da universidade. Vamos agora fazer o cercamento dessa área, depois vamos arrumar o recurso para a construção do primeiro bloco administrativo e já vamos discutir a organização aqui da Universidade Federal de Goiás, aqui na cidade de Anápolis. Realmente uma grande conquista que se soma a outras que eu, ao longo do tempo, consegui trazer para a cidade de Anápolis. Eu acho que alguns cursos funcionam, mas, de fato, uma estrutura para que as pessoas possam visualizar a universidade ainda não existe, né, não, deputado? E nem os cursos mais. Né? Entendi. Num determinado momento foi falado aqui de poder se criar, mas não se consolidou e, na verdade, era só pós-graduação. E agora não, agora é um campus da Universidade Federal de Goiás, onde nós teremos aqui todas as condições para o incentivo à pesquisa, né, para poder fazer o trabalho da inovação, para poder garantir graduação, para garantir pós-graduação e depois mestrado, doutorado. Então, será um campus onde nós vamos, ao longo do tempo, é claro que não vai acontecer tudo ao mesmo tempo, mas nós vamos começar a partilhar esse caminho. Então, uma grande conquista é a liberação pelo governo federal, pelo governo do presidente Lula, através do Ministério da Educação, a confirmação deste campus da Universidade Federal na nossa cidade. Para mim, coroa todo esse trabalho meu ao longo dos anos na área da educação, se somando aí ao Instituto Federal e também à Universidade Estadual de Goiás, que eu tive a honra de poder participar desde o início da sua
viabilização aqui para Anápolis. Além de tudo isso, a localização é estratégica, né? E eu queria que o senhor falasse também a questão do tamanho da nova unidade, para que as pessoas possam ter a noção de quão majestoso vai ser, né, A esse Universidade projeto, Federal de Goiás, ela já inicia com um espaço importante, sem prejuízo de depois podermos buscar novas áreas na medida que vá se consolidando. Mas já está confirmado o campus da Universidade Federal de Goiás, ali à beira da rodovia da BR-153, da BR-060, saída para Goiânia, logo após o centro de convenções, ali do lado do centro de convenções, a caminho de Goiânia, uma área de mais de 100 mil metros quadrados, que, para a gente ter uma ideia, o Instituto Federal de Goiás, quando nós o instalamos, era uma área de cerca de 50 mil metros. Então, a metade da área que agora a gente já de início tem para a Universidade Federal de Goiás. Então, nós estamos aí muito animados e com a visão muito promissora do que nós possamos fazer com a Universidade Federal de Goiás aqui na nossa cidade. Olha, para você que está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Esse é o Anápolis em Pauta. Nós estamos recebendo o deputado federal Rubens Ottoni, falando sobre a sua atuação no estado de Goiás, mas, claro, também com um olhar sempre especial para a cidade de Anápolis. Você pode também participar conosco aí no chat, né? Ou também no 629-9904-9740. Mande seu comentário, sua sugestão de pauta. É sempre importante contar com a sua audiência. E mandar um beijo especial também para a professora Geli, que está aqui conosco nos estúdios, acompanhando o deputado federal Rubens Ottoni. Obrigada, Geli. Obrigada pela presença. Tá bom? Deputado, a gente tem um ponto estratégico, Anápolis, né? A questão de logística. Tem projetos também voltados... A gente sabe que tem a Ferrovia Norte-Sul. É uma realidade realmente graças justamente também a esse governo que atualmente está, né, em atuação, né? Está em voga aí com o governo federal do presidente Lula. Mas tem outros projetos que envolve essa questão de logística, que a gente pode desenvolver melhor a cidade? Este foi sempre um sonho meu e um trabalho permanente desde quando eu era deputado estadual. Quando eu fui deputado estadual, citei para você a questão da Universidade Estadual de Goiás, que trabalhamos aí com inúmeras lideranças, né, de vários partidos que contribuíram para isso. Na época também o polo farmacêutico foi uma iniciativa que nós participamos desde o início. Eu era deputado estadual, tive a oportunidade de fazer parte da comissão de organização, da primeira comissão de organização e estudo do polo farmacêutico, mas quando eu cheguei como deputado federal, Breno, eu tirei como meta criar as condições para a cidade de Anápolis do ponto de vista disso que você falou, da logística, para que Anápolis tivesse uma situação, ela já tem uma situação geográfica privilegiada. Mas não basta uma situação geográfica privilegiada se ela não tiver a logística adequada para atrair os investimentos. E quando eu comecei como deputado federal, nós não tínhamos logística adequada nem do ponto de vista rodoviário, nem do ponto de vista ferroviário e nem do ponto de vista aéreo. Então eu comecei a trabalhar. Primeiro passo meu foi podermos retomar a Ferrovia Norte-Sul. Era um projeto que estava engavetado desde o governo Sarney. Nós trabalhamos para que ele se tornasse realidade e de 2004 a 2014, em 10 anos, nós construímos 900 quilômetros de ferrovia de Anápolis até o Tocantins e lá ligando com o porto de Itaqui, no Maranhão. Então, viabilizamos a Ferrovia Norte-Sul. Começamos em 2004. Em 2014, a presidenta Dilma veio a Anápolis para fazer a inauguração. E essa Ferrovia Norte-Sul, que tinha chegado até 2014 aqui em Anápolis, hoje ela se tornou realmente Norte-Sul, porque já chegou no litoral paulista, né? Então, hoje está do litoral paulista, passando por Anápolis e chegando no porto de Itaqui, no Maranhão. Isso, do ponto de vista ferroviário, foi uma grande vitória para a cidade de Anápolis. Do ponto de vista rodoviário, eu também, como deputado federal, quando cheguei em Brasília em 2003, trabalhei recursos para poder colocar a cidade de Anápolis numa situação estratégica. E a primeira iniciativa foi completar a duplicação Anápolis-Brasília, que ainda não existia. Então, completamos a duplicação Anápolis-Brasília, depois iniciamos a duplicação da BR-153, com a duplicação
do trecho de Anápolis até Interlândia, duplicamos esse trecho de Anápolis até Interlândia, e fizemos vários viadutos. Né? O viaduto Miguel Braga, ali na saída para Brasília, a duplicação do viaduto Ayrton Senna ali no bairro de Lourdes, o viaduto na saída para a base aérea, o viaduto na Vila Jaiara, o viaduto lá em frente agora o Sindicato Rural, lá lá no Parque Agropecuário, e também o viaduto lá no Interlândia na saída para Sousânia, todos eles feitos com recursos que nós trouxemos do governo federal. E o viaduto do Daia, que era o grande problema da nossa cidade e que passava anos e não resolvia. Então, também trabalhamos a logística do ponto de vista rodoviário. E lançamos a ideia da logística do ponto de vista aéreo, o aeroporto de cargas. Infelizmente, o aeroporto de cargas ficou pela responsabilidade do governo estadual. E desde do ano 2000, quando foi lançada a ideia do aeroporto de cargas, passaram-se vários governos estaduais, e esses governos estaduais, cada um com a sua justificativa, mas o fato é que não se consolidou, e o tão falado aeroporto de cargas, ele acabou não se viabilizando. Agora, com o retorno do presidente Lula, nós trabalhamos junto ao governo do Estado, um diálogo do governo do Estado com a Infraero, e aí garantimos a concessão do aeroporto de Anápolis para a Infraero, para o governo federal, com a responsabilidade do governo federal fazer os investimentos necessários, mais de 100 milhões de reais de investimento, para transformar o nosso aeroporto num aeroporto que tenha condição de recebimento de carga e cumprir um papel estratégico, logístico, do ponto de vista do nosso parque industrial, aqui o nosso Daia. Então, tenho trabalhado em várias frentes, na questão rodoviária, na questão ferroviária e também agora na questão aérea, e quero trabalhar com toda a força para que o aeroporto de carga se viabilize na medida que agora é a Infraero, o governo federal, que estará à frente dessa obra. Agora a obra sai, né, deputado? Estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando com muito afinco, muita responsabilidade. Como eu disse para você, a gente não gosta de ficar falando as coisas, contando vantagem, fazendo divulgação antes da hora, mas estamos trabalhando com muita responsabilidade para que, da mesma maneira que nós consolidamos a Ferrovia Norte-Sul, da mesma maneira que nós consolidamos ações importantes na área rodoviária, a gente possa também, pegando para fazer essa questão da logística aérea, nós possamos garantir o aeroporto de cargas como uma realidade para a cidade de Anápolis. O senhor falando sobre a responsabilidade, o jeito de trabalhar do senhor, como é que o senhor lida com as prioridades, né? Visitando os municípios, vendo demandas, conversando com autoridades políticas, prefeitos, e o senhor já disse também, né, que é apartidário. Então, o senhor trabalha em prol do Estado, independente da administração que esteja à frente do município, né? Nós temos algumas marcas do trabalho. Uma marca do meu trabalho é estar presente na comunidade, independente de época de eleição. Então, essa é uma marca do nosso trabalho e as pessoas reconhecem isso. Nossa presença, independente de época de eleição, porque o pessoal já acostumou, às vezes, de ver o político só na época da eleição, só na hora de pedir o voto. Então, a gente trabalha o tempo todo, de maneira permanente e sempre ouvindo a comunidade. A outra marca do meu trabalho é essa que você disse. Eu trabalho independente da questão partidária. Eu tenho o meu partido, defendo as minhas ideias, todas as pessoas sabem, sou transparente naquilo que eu acredito e naquilo que eu defendo, mas respeito quem pensa diferente. E trabalho também com quem pensa diferente, desde que queira, evidentemente. Né? Então, no estado todo, eu me coloco à disposição para poder servir. Um exemplo é Anápolis. Aqui em Anápolis, nós disputamos a eleição, perdemos a eleição, e às vezes o pessoal está acostumado com quem perde a eleição tentar trabalhar para prejudicar quem está governando. Nós não. Eu trabalho de outra forma. Eu trabalho para ajudar. Então, eu fiz questão, já no primeiro dia da administração, me colocar, fazer a visita, me colocar à disposição. Trouxe aqui o secretário executivo do Ministério das Relações Institucionais para poder visitar a cidade e poder se colocar à disposição. E uma prova da minha disposição de ajudar o município, independente de questão partidária, é tudo aquilo que eu citei para você aqui, das obras na área da saúde, na área da educação, na área social,
né, que a gente tem trazido ao longo do tempo, e obras importantes como essa também da Universidade Federal, a questão do aeroporto de carga com a Infraero, tudo isso nós estamos trabalhando em Brasília em prol da cidade, independente da questão partidária. Agora, o que faz com que o nosso trabalho ele se desenvolva e ele tenha o resultado positivo que tem? É a minha abertura para poder ouvir a comunidade. Então, eu não tiro da minha cabeça, eu tento estar presente nos lugares e recolher as sugestões, as ideias, os problemas, as reclamações, as cobranças, as críticas, e a partir disso a gente tentar fazer um encaminhamento em Brasília. É claro que a gente não dá conta de fazer tudo que a comunidade precisa, tudo que a comunidade necessita, merece, mas a gente se esforça para fazer o máximo possível. E vou dizer para você que eu estou assim realizado como deputado federal, de poder andar todo o estado de Goiás, não ter um município sequer dos 246, que eu entre no município e que eu não possa ver algo concreto que eu tenha levado para aquele município. Todos os municípios têm alguma ação concreta que eu levei para lá para melhorar a vida da população. E aqui em Anápolis, de maneira muito especial, mais ainda. Nós já citamos aqui várias ações ao longo do tempo, e aqui em Anápolis eu estou muito animado para que no próximo período, no próximo ano, nós possamos trazer muito mais. Eu citei aqui vários benefícios que nós consolidamos para a cidade de Anápolis neste ano de 2025, mas tenho absoluta certeza, 2025 foi muito bom, 2026 será melhor ainda. Fé em Deus. Deputado, o senhor falando que houve, né, a comunidade, acredito que daí que surge também as ideias dos seus projetos de lei, né? Afinal de contas, levar a melhoria para a qualidade de vida, que é o propósito da política, né? Dentre eles, a gente destaca o ProUni, que é a autoria do senhor, né? Que é um projeto de acessibilidade na área da educação fantástico, tanto que isso já virou até um projeto, um programa, né, do governo federal. E agora vem um projeto de lei também muito interessante, que é a isenção de impostos, do imposto de renda, na verdade, para os professores, né? É verdade. Conta um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Esse projeto nasce do nosso compromisso com a educação, um compromisso histórico, e um pouco disso que nós estávamos comentando, que é ouvir a comunidade. Isso aí também foi uma ideia surgida no debate com os professores, com os profissionais da educação, e surgiu essa ideia. Por quê? É preciso criar condições, arrumar formas de valorizar a carreira do magistério, da docência, valorizar a atuação do professor, que às vezes não é valorizado, não tem a remuneração adequada, e por isso mesmo a carreira acaba não sendo tão atrativa, né, para os nossos jovens, para os nossos estudantes. Então, no caso, ao buscarmos a isenção do imposto de renda para os professores, nós queremos, com isso, primeiro, garantir ao professor, à professora, uma melhor remuneração, porque ao isentar o imposto de renda sobra mais dinheiro. Então, aumentar a sua remuneração. Com isso aí é um investimento. Investimento no professor, na professora. Investimento na sua saúde, investimento na sua capacidade de fazer o seu lazer, às vezes até poder se preparar melhor, se qualificar, né? Mas mais do que isso, eu avalio que esse projeto ele é muito importante do ponto de vista de dar uma visão mais positiva, mais promissora para a carreira. E isso ser um incentivo para que os nossos jovens, nossos estudantes, vejam o caminho da docência, do magistério, como um caminho que ele possa trilhar e ele possa cumprir o seu ideal, a sua vontade, mas ao mesmo tempo tendo uma garantia de uma remuneração justa, de um lugar onde ele pode ter uma tranquilidade, uma certa estabilidade. E um professor valorizado, ele trabalha melhor e o ensino fica melhor para esse estudante também, né, deputado? E com certeza o professor, a professora merece muito mais do que isso. Esse projeto é apenas um pouquinho do muito que a gente pode ainda buscar no sentido de poder garantir na educação e aos profissionais da educação o seu trabalho. Então, esse é o nosso objetivo, valorizar o professor, valorizar a professora, com isso valorizar a educação
para atrair novos investimentos. Esse é o nosso objetivo. E tem já o projeto do governo federal da isenção, que já foi aprovado, né, deputada? A questão para o próximo ano, a isenção de quem ganha até R$ 5.000 ter a isenção do imposto de renda. E não é isso nos anima muito também no nosso projeto, porque esse projeto da isenção do imposto de renda para os professores é um projeto da nossa autoria. Sim. Mas o governo federal, o governo do presidente Lula, apresentou um projeto da isenção do imposto de renda para todos os trabalhadores e trabalhadoras que ganham até R$ 5.000. Esse projeto foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, está agora na fase da sanção, para o ano que vem já está valendo. E isso pode contribuir nessa nossa discussão para que também os professores sejam contemplados com essa isenção. Até porque uma parte dos professores já está contemplado nessa primeira isenção até 5.000, né? Em alguns estados da federação. Mais de 60%, deputada? Que já estão contemplados. Então, nós poderíamos trabalhar essa outra parte. Entendi. Então, nós estamos muito animados. Realizamos, inclusive, nesse mês de novembro, em Brasília, mais uma audiência pública. O debate tem sido intenso no Brasil inteiro. Muita gente tem nos procurado de vários estados para fazer o debate desse projeto. E já realizamos em Brasília 2 audiências públicas, com presença de lideranças de vários estados. Nessa última, agora tivemos a presença da representação do governo federal através do MEC, participando conosco. Então, a UNE também participou, levando a sua opinião. Então, é uma audiência pública bem interessante. O sindicato Andes, com a representação do Rio Grande do Sul, participou lá também. Então, uma participação muito interessante e que demonstra que o projeto ele despertou o interesse do país. E estamos muito animados para que ele seja aprovado e possa se tornar uma realidade na vida dos professores e professoras do nosso país. O projeto agora está tramitando nas comissões ainda? Na Comissão de Educação, ele está na Comissão de Educação. E a nossa expectativa é que no primeiro semestre, no início dos trabalhos do próximo ano, ele possa ser votado na comissão e aí possa avançar para poder chegar ao plenário. Aí temos que buscar a aprovação no plenário da Câmara para depois ir para o Senado e também no Senado buscar a aprovação. Esse é o nosso objetivo. Tá certo. Bom, deputado, a gente falando ainda sobre pautas de âmbito nacional, a gente está vivendo um momento muito importante. O mundo inteiro está com os olhos muito voltados para o Brasil em função justamente para a questão do meio ambiente, né? Sediando uma das principais conferências, né, internacionais tratando sobre essa pauta. Como é que o senhor olha o governo federal sendo protagonista, né? Não só para o país, mas pensando no mundo todo? A COP30 ela tem um papel estratégico para o mundo, né? Essa discussão da questão ambiental, da questão climática, ela é uma discussão que ela está atrasada e nós estamos pagando o preço, estamos sofrendo as consequências daquilo que não foi realizado, da atenção que não houve no passado, né? Então, é uma pauta de urgência urgentíssima. E o Brasil sai na frente nesse debate, com o privilégio aí de poder recepcionar lideranças de todas as regiões do mundo, para poder fazer esse debate. E o debate, acompanhei aí grande parte do debate das frentes, as mesas de trabalho lá da COP, e nós podemos perceber que houve um avanço muito grande no questionamento, mas não apenas questionamento, na apresentação de soluções, de alternativas, inclusive chamando à responsabilidade as grandes nações, chamando a responsabilidade dos países, das nações, para ter um trabalho também coletivo. Não é cada um pensar em si, é todos coletivamente pensarem no mundo como um todo, né? Então, o Brasil sai fortalecido desse debate da COP30, não apenas porque recepciona aqui
todo esse debate. Mas mais do que isso, porque o Brasil está sendo protagonista, está sendo líder em debates importantes da questão climática e que está impactando, influenciando outras nações. Até uma discussão sobre a questão da transição energética, descarbonização, que são pautas importantes que são discutidas, né, dentro da conferência. Muito, né, e com o deputado? Brasil, essa é uma frente de trabalho que o Brasil está bem avançado, né? O Brasil tem apresentado iniciativas importantes e apresentado propostas para que outros países também sejam parceiros nas iniciativas que o próprio Brasil já tem. Então, essa é mais uma área que você citou bem, onde o Brasil se apresenta com uma capacidade de inovação muito grande a partir daquilo que nós já temos implementado aqui no nosso país. Quem sabe a gente também possa fazer parte dessa transição aqui em Goiás, né, deputado? Exatamente. Esse é um debate que eu não tenho dúvida nenhuma que a COP30 ela vai deixar um grande desafio para todos nós. Um desafio para o país como um todo, um desafio do Brasil poder se relacionar com o mundo e chamando todos à responsabilidade. E aqui no nosso local, o estado de Goiás, a cidade de Anápolis, nós também somos desafiados a poder fazer a nossa parte. Eu citei aqui o meu esforço em Brasília de buscar recursos para podermos superar dificuldades que nós temos aí históricos na nossa cidade, fruto aí da falta de atenção ao meio ambiente, com o meio ambiente, né? Então, a questão das enchentes, a questão dos alagamentos, a questão aí das encostas. Então, tudo isso nós estamos buscando agora recursos, gastando recursos para tentar superar situações que advêm desse debate. Então, nós queremos o quê? Investir no debate da questão climática, da questão ambiental, para poder ter recursos para investir em outras coisas e não necessariamente correr atrás daquilo que já está já prejudicando a comunidade. Bom, em Anápolis, o senhor também tem um trabalho nessa área ambiental importante. Por exemplo, a gente falou sobre a Ferrovia Norte-Sul, foi nessa contrapartida a construção do Parque da Cidade. Nós temos que é o cartão postal até hoje da nossa cidade, que é o Parque Ipiranga, então outros parques também, né? Então, assim, essa parte de arborização, essa parte de um olhar mais ambiental da cidade, vem do trabalho do senhor também com o governo federal, né, deputado? Eu tenho um orgulho muito grande de participar ao longo do tempo, como eu disse a você, independente de partido político, auxiliando várias administrações naquilo que a gente pode contribuir. Você citou o Parque das Cidades, é verdade. Na época da construção da Ferrovia Norte-Sul, na época o prefeito Pedro Sayum, que inclusive tinha disputado a eleição comigo, né? Eu fui derrotado por ele e mesmo assim me coloquei à sua disposição para ajudar nessa visão de poder ajudar a cidade. E uma das coisas que nós conseguimos foi essa intermediação junto à Valec para construirmos o Parque das Cidades. E é triste a gente ir lá no Parque da Cidade agora e ver que não há atenção devida pela administração municipal para um espaço tão importante como aquele, né? Então, já na administração de Antônio Roberto Gomide, como prefeito, a administração municipal tinha uma prioridade de construção de parques, construiu vários parques, e que, entre eles o Parque Ipiranga, mas o Parque Liberdade, que também nós vamos lá no Parque da Liberdade, a gente vê, né, como que está o abandono. Então a gente vê que não há uma atenção para essa questão dos parques, para a questão ambiental, para a questão do lazer, das famílias. Isso nos entristece muito, mas não nos desanima. Eu continuo trabalhando com afinco para que essa pauta ambiental, para que essa pauta climática, ela possa cada vez mais tomar conta
sensibilizar os nossos governantes e assim a gente garantir melhor qualidade de vida para a nossa população. Olha, você que está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Estamos recebendo, né, o deputado federal Rubens Ottoni falando sobre os seus projetos, né, as suas emendas e o seu trabalho, né, principalmente aqui para a cidade de Anápolis. Deputado, nós estamos chegando a 2026, né, e aí a gente não tem como a gente correr de ver o cenário político, né? Quais são os projetos para o senhor? Vamos à reeleição? Qual que é o projeto que o senhor tem para 2026? Sim, o meu projeto já está definido. Meu projeto é dentro do projeto do Partido dos Trabalhadores. Nossa prioridade é a reeleição do presidente Lula, para darmos continuidade a esse governo que para a cidade de Anápolis tem sido muito importante. Basta a gente comparar aí com o que aconteceu na cidade de Anápolis do governo federal no governo anterior, nos 4 anos, que não temos uma obra para mostrar, falar isso aqui foi construído no governo anterior, governo federal anterior. E agora, em menos de 3 anos, nós temos tudo isso já garantido para a cidade de Anápolis. 2 creches, uma escola de tempo integral, 2 unidades básicas de saúde, uma policlínica, um centro de atenção psicossocial, né, a questão da Universidade Federal de Goiás, agora a questão do aeroporto de cargas que nós estamos retomando para tornar realidade na cidade. Então, nós queremos dar continuidade a esse governo. Então, essa é a prioridade nossa. Então, dentro desse projeto de reeleição, a minha participação e a minha colaboração é ficar como deputado federal. Então, vou buscar novamente aí o voto de confiança da população anapolina, do povo goiano, para que possamos continuar em Brasília prestando esse serviço em prol da cidade de Anápolis e do estado de Goiás. Ainda bem que a gente tem o senhor lá, né? Porque realmente é o parlamentar que nos representa lá, mas principalmente tem um olho. A gente pode falar que, de fato, o Rubens Ottoni é o deputado federal de Anápolis. Os outros municípios que o senhor disse que visitou 225 não vão ficar com ciúme também, não, né? Né, Geli? Não vai. Não, mas eles sabem disso. Sabe desse olhar especial. Bom, deputado, a gente chegando à finalização de mais um ano, qual a mensagem que o senhor poderia deixar para nós, para o povo anapolino que te acompanha e que sabe que o senhor tem, de fato, um serviço prestado, e para mim é uma satisfação recebê-lo aqui e ver o tanto de trabalho que o senhor tem, né, e sempre com essa energia tão positiva. A minha mensagem é única. A minha mensagem é sempre uma mensagem de esperança. Eu acredito muito no potencial, nas oportunidades, nas possibilidades, na capacidade das pessoas e do coração das pessoas. Então a minha mensagem é uma mensagem de esperança, mensagem de certeza de um 2026 com boas realizações, um 2026 com vida melhor para as pessoas, que a gente possa superar as desigualdades, que nós possamos superar também esse discurso de incentivo à violência, de incentivo ao ódio, à intolerância, ao preconceito, e possamos estabelecer um caminho de harmonia, um ano de trabalho, 2026, onde haja união, haja interesse de servir as pessoas, e eu tenho uma esperança que nós possamos construir cada vez mais esse espaço, um espaço de alegria, espaço de paz, espaço de boas realizações, superando a violência, o preconceito, a intolerância, o ódio que muitas às vezes tentam espalhar no nosso dia a dia. Deputado, muito obrigada e seja bem-vindo sempre. E quando tiver uma oportunidade, os microfones do Anápolis em Pauta estão sempre abertos para o senhor sabe disso. Um grande abraço a você, parabéns pelo excelente trabalho, torço muito pela sua trajetória, que você possa continuar servindo a nossa comunidade com debates tão importantes e dando oportunidades para que várias lideranças possam aqui no seu espaço expressar o seu pensamento e poder levar a outras pessoas. Um grande abraço a você e a todos aqueles que te acompanham.
Obrigada, deputado. E agradecer mais uma vez a Geli pela presença, e essa foi a participação do nosso deputado federal Rubens Ottoni, que reforçou aqui com a gente o trabalho dele para o estado de Goiás, né, trabalhando em Brasília, mas para o estado, né, mas também para a cidade de Anápolis, reforçando o trabalho na área da educação, na área da saúde e principalmente na área de desenvolvimento regional. Olha, compartilhe esse programa, leve informação para as pessoas, que é isso que a gente mais precisa ultimamente, viu? Informação e informação correta. Isso que é o mais importante. Desde já agradeço a audiência qualificada, conto com ela também nas redes sociais, vai lá, Anápolis em Pauta, e vamos trazer os principais pautas, pontos, né, dessa entrevista também nos cortes das nossas redes. Um grande abraço e até a próxima edição. Até lá!